partir desse momento, começamos o videocast COP30 nas plataformas do Grupo Liberal, um programa alusivo aos 30 anos da Cicobi Coimpa, concebido para trabalhar o seu patrimônio privado e público dentro dos conceitos de cidadania fiscal e cidadania financeira. Eu, Ivan Costa, juntamente com Luciana Lucena, iremos abordar um tema de extrema relevância que trata sobre a Previdência Social. E recebemos aqui a advogada especialista em direito previdenciário, Luísa Porto. Luísa, muito bom estar com você. Muito bom estar aqui. Oi, Luciana, Olá. Tudo bem? Um prazer, obrigada pelo convite desde já e pela atenção nesse tema tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? O tema hoje trabalhado, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, particularmente, nós vamos falar rapidamente, né, sobre entender um pouco do que é Previdência Social, que nós queremos saber e agradecemos exatamente por você contribuir, né, trazer essas informações para o nosso público e também conhecer um pouco mais da Previdência, do regime próprio de Previdência do Estado, não é? Então, nós gostaríamos de começar perguntando o que é a Previdência Social? Às vezes as pessoas pensam Previdência Social somente como aposentar-se. Seria possível dar um contexto para quem está acompanhando a gente possa entender o que vem a ser a Previdência Social de uma forma bem prática, de dia a dia, de cotidiano? Claro. Ivan, Previdência Social, ela tem uma natureza de seguro social, né? Então, é assim, aquilo que a gente visa se segurar nos principais momentos de risco social que a gente pode viver. Então, quais são os principais riscos sociais segurados pela Previdência? A maternidade, a doença, o acidente, a velhice, que é a aposentadoria, e a morte, no caso de pensão por morte. Então, a Previdência, ela tem essa natureza de seguro, né? Fazer com que o indivíduo esteja segurado no momento em que ele não pode trabalhar, que ele vai precisar de obter um benefício para que ele consiga se manter aí tranquilo, vivendo em sociedade, no momento que ele mais precisa. Então, a Previdência, ela não é só aposentadoria, né? Não é só no momento velhice, ela é no momento maternidade, no momento paternidade, no momento doença, no momento acidente. Então, esses principais riscos sociais que são abrangidos aí pela Previdência Social. Então, quem está acompanhando a gente pode imaginar que Previdência não é apenas aposentadoria, então pode ser um motivo de doença, você se afasta, ou você então se afasta por alguma licença e você está trabalhando, nos acompanhando, por exemplo, a pessoas que estão trabalhando na informalidade, que não estão contribuindo com a Previdência. No caso, se eles tiverem algum problema, alguma intercorrência, eles podem ficar sem nada a receber. E a Previdência Social, se eles contribuíssem pelo regime geral da Previdência Social, né, seria possível, então, eles obterem um determinado benefício durante esse período. Perfeito. Muitas vezes a gente pensa no seguro do carro, no seguro da moto, né, no estar assegurado em alguma forma dos nossos bens materiais, a nossa casa, até o celular, né? Tem pessoas que têm o seguro do celular. Mas aí você pergunta, e está contribuindo para a Previdência? E se acontecer uma coisa com você e você não puder trabalhar, você tem aonde se amparar? Então, a ideia desse seguro social da Previdência é justamente você ter aonde se amparar, né? Então, hoje a Previdência Pública, ela é dividida em regime próprio e regime geral, que visa justamente segurar o básico para o servidor, né? Ou então o básico para o trabalhador em geral. Então, as pessoas, elas estão muitas vezes na informalidade, sem saber que podem contribuir para a Previdência, porque acha que é muito caro, né? E hoje em dia nós temos várias alíquotas de contribuição. Então a gente pode contribuir como MEI, por exemplo, aí 5% para ter um direito a uma aposentadoria. Eu posso contribuir como contribuinte individual, e aí as faixas de valores são diferentes, como empregado, enfim, eu posso contribuir de várias formas. Então é verificar a forma mais adequada de contribuição conforme o tipo de trabalho da pessoa e de acordo com as condições financeiras e o que ela planeja para o momento em que ela não puder mais trabalhar. Luísa, um MEI, por exemplo, como que ele faz para acessar a Previdência? Como que ele faz para começar a contribuir? Só de estar inscrito como MEI, como microempreendedor individual, ele já está seguro com a Previdência Social. Então, a alíquota do Simples Nacional, que é pago de uma forma única, e o nome já fala, né? De uma forma simples, já está abarcado os aspectos tributários e previdenciários. Então, o MEI, só de estar contribuindo regularmente, ele já vai estar ali protegido, digamos assim, no âmbito da Previdência Social.
Então, quem hoje está trabalhando, né, está com o MEI, ele já teria essa cobertura, então já deu um passo importante, tanto para a sua aposentadoria do futuro, como também no seu presente, não é? Se caso tenha algum problema. Aí, cada valor de alíquota aí pode dar direito a alguns tipos de benefício. Alguns são mais restritos, se você fizer uma contribuição em alíquota mínima. Outros, você tem mais amplitude de benefícios. Então, por exemplo, apesar do MEI poder se aposentar, né, contar como tempo de contribuição, não contaria no caso de uma certidão de tempo de contribuição, que ele precisasse averbar em um outro lugar, entende? Então, assim, é de verificar realmente qual é o perfil dessa pessoa, né? Se ela realmente pretende continuar aí no âmbito do regime geral, ou então se ela está ali de forma temporária, ou até fazer complemento, né, de alíquota, então contribuinte individual, se for o caso. Então, realmente depende, né? Profissionais liberais normalmente optam por contribuir com contribuinte individual porque o valor da alíquota é maior. E aí você vai ter um benefício maior. Então é uma questão de pensar. É importante estar seguro? Sim. Agora é uma questão de você verificar se você quer estar seguro no mínimo ou você quer estar seguro para manter padrão de vida, que aí a conversa já muda um pouco, o planejamento previdenciário já entra em jogo aí. A gente fala muito sobre previdência própria do estado do Pará. O que é a previdência própria e o que ela se difere da geral? O regime geral de previdência, ele é para o trabalhador em geral, para os empregados em geral, né? Então, todo mundo que trabalha tem que contribuir de forma obrigatória. E aí, para onde vai essa contribuição? Então, o empregado em geral, a contribuição vai para o regime geral, que é gerido pelo INSS. Agora, os servidores públicos titular de cargo efetivo dos estados, municípios e da União possuem um regime próprio de previdência. Então, todo mundo que passa num concurso público e que fica vinculado ou ao estado, ou ao município, ou à União, está vinculado a um regime próprio. Então, todos os servidores públicos estão abarcados obrigatoriamente pelo regime próprio. O que muda? O público, né? Então, o público do regime próprio são os servidores públicos titulares de cargo efetivo e a entidade gestora. Tá? Então, cada ente vai ter uma entidade gestora diferente, enquanto que para todos os outros trabalhadores em geral, a entidade gestora única é o INSS. E hoje, para falarmos sobre especificamente o regime próprio da Previdência, a cooperativa Cicobi Coimbra, ela surgiu a partir de integrantes do Ministério Público, avançou, hoje é livre admissão, mas tem uma grande quantidade de servidores públicos estaduais. E o Estado tem uma presença muito marcante na economia, né? A massa salarial é muito grande em todo o Estado, né? E a reforma da Previdência abordou essa questão, mudanças no regime próprio, e trouxe a Previdência, a chamada Previdência Complementar, na verdade. Luiz, nós poderíamos conversar mais um pouco sobre isso, porque hoje muitos associados nossos que são servidores públicos estaduais e pessoas que estão nos assistindo, né, também têm parentes servidores públicos estaduais. Me parece que houve um processo de mudança e quem já contribuía há muito tempo, que está na ativa, vai ter que tomar uma decisão aí. Não é? Seria possível contextualizar para quem está nos acompanhando, para entender a importância, que muita gente não deve estar sabendo, de uma decisão que tem que ser tomada em relação à sua própria Previdência, na verdade, em agosto desse ano. Isso, perfeito. Com a reforma da Previdência, a última reforma, né, porque nós já tivemos várias, a última reforma da Previdência, que foi inaugurada pela emenda 103 de 2019, ela trouxe a obrigatoriedade de instituição de previdência complementar por entes que tenham RPPS. Então, o Estado do Pará já tem um RPPS sólido há bastante tempo e foi obrigado a colocar à disposição dos servidores públicos uma previdência complementar. E o que é previdência complementar, né? Então, enquanto que a previdência do regime próprio é do regime geral, ela visa garantir o básico para o servidor, tá? A previdência complementar, ela já está buscando manter padrão de vida. Então, se você é segurado do INSS, se você é segurado do regime próprio, saiba que você vai ter garantido pela Previdência Pública o básico para se manter. Tanto que lá no INSS tem teto, né? Que tem um teto do INSS. Aqui nós passamos a ter teto também desde 3 de agosto de 2022, então passamos a ter teto do regime geral, nosso teto é igual, já existia o teto constitucional, né? Mas agora tem um teto do regime geral. Então a previdência do regime geral e do regime próprio visa garantir o básico. Se eu quero manter padrão de vida, eu tenho que ir para a previdência complementar.
E aí, o Estado colocou à disposição dos servidores, por uma imposição constitucional, tá? Colocou à disposição dos servidores planos de previdência privada, né? Então, a previdência complementar do Estado, ela é privada. Ela é gerida aí por uma instituição híbrida que tem participação também pública de servidores públicos em conselho, mas ela é uma entidade privada. Então, o Estado teve esse período para fazer a implantação da Previdência Complementar e agora os servidores públicos que já estavam no serviço público em 3 de agosto de 2022 têm que tomar uma decisão importantíssima, que é saber se fica no regime anterior, onde a sua aposentadoria vai ser arcada por uma única fonte de custeio, que é o regime próprio e o fundo previdenciário, ou se passa por um regime híbrido de previdência, que aí a sua previdência vai ser paga, a sua aposentadoria vai ser paga pelo regime próprio através do fundo previdenciário, por uma entidade de previdência complementar e até mesmo pelo Tesouro Estadual com o benefício especial. Então, essa é uma decisão importantíssima, cujo prazo finaliza em 3 de agosto de 2024, então é urgente. A conversa ela é para agora mesmo, porque se o servidor público nunca pensou sobre previdência, que já deveria ter pensado, né? Já puxando aí a sardinha, já deveria ter pensado, mas se ele nunca pensou, é importante pensar, nem que seja para pensar e falar, não, eu vou ficar onde eu estou. É mais vantajoso para mim ficar onde eu estou, com a minha aposentadoria sendo paga por uma única fonte de custeio. Ou não, se é interessante a forma da Previdência Complementar, ela é interessante, tem as suas vantagens, tem o patrocínio do Estado, tem um benefício especial. Então, é importante pensar sobre o assunto. A gente está sendo colocado contra a parede nesse momento, mas eu acho que é até algo bom, porque a gente começa a refletir sobre isso, nem que seja dessa forma impositiva aí, né? Em termos de prazo, por exemplo, existem servidores que até um determinado período que ingressaram no serviço público, eles vão se aposentar com integralidade e paridade, né? Você poderia explicar um pouco o que é essa integralidade e paridade e qual é o período que esse servidor, que quem ingressou no serviço público ainda possui esse direito? Certo. A paridade e integralidade é uma forma de cálculo e reajuste de benefício que não existe mais no RPPS desde 31 de dezembro de 2003. Então, até 2003, até a emenda 41 de 2003, ainda existia essa forma de calcular benefício, que é a integralidade, que é quando o último salário de ativo corresponde ao primeiro contra-cheque de aposentado, só excluídas as parcelas transitórias. E o reajuste na paridade, que é toda vez que tem aquele aumento lá do Estado, aumenta também o benefício dos aposentados e pensionistas. Como eu falei, essa forma de calcular benefício ela não existe mais desde 2003. Então, só quem ainda pode sonhar com paridade e integralidade é quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Então, se o servidor entrou no serviço público depois dessa data, já não sonha mais com paridade e integralidade. A forma de calcular benefício já é na média, tá? E até as regras de transição que vieram agora asseguraram o direito ainda às pessoas que entraram até 2003 a aposentar com paridade e integralidade, desde que cumpridos certos requisitos ali da lei. Agora, quem entrou depois, mesmo nas regras de transição, a forma de cálculo já é a nova média, que é aquela lá que pega 100% do período contributivo, realmente uma mudança bem drástica assim, de paradigma perante o que a gente estava acostumado. Entendi. Para você ter uma ideia, então, um exemplo, se um servidor público, ele hoje, por exemplo, tem um valor, ele vai elevando o valor ao longo do tempo. Se ele ingressou em 2003 e ele recebe 10 mil como ativo, quando ele se aposenta, é o último salário dele, tirando as vantagens transitórias. Pronto, ok. Agora, quem chegou a partir, depois de 31 de dezembro de 2003, já não vai mais ter isso. Vai ter que contar toda a sua história de contribuição, inclusive fora do Estado. Então, quem foi aprovado, entrou no concurso do Estado do Pará, vai computar a média das suas contribuições também da iniciativa privada, não é isso? Isso. Então, é todo o histórico contributivo. Então, o salário, às vezes as pessoas ainda têm a ideia de que vai aposentar-se pelo mesmo valor, quando na realidade não é mais. Já é um valor calculado em cima das médias. Não é? Isso. Esse é o formato. E aí teve mais uma mudança, né? Me parece que aí entrou já a questão... E o teto
da Previdência? Entrou a partir de quando? A partir de 2003 ou mais à frente? Perfeito. O teto do regime geral para os benefícios no regime próprio é válido para quem ingressou no serviço público depois de 3 de agosto de 22. Então, é recente. Certo, é tá? recente. Então, certo. Os colegas novos que entraram nos últimos concursos de 2022 para cá, então eles já têm benefício calculado no teto do regime geral, mas também só contribui para a Previdência do RPPS até esse valor, tá? E já estão ali automaticamente inscritos na Previdência Complementar, ou então já fizeram a decisão se vão ficar ou não, porque a Previdência Complementar ela é facultativa. Certo. Tanto para quem entrou antes quanto para quem entrou depois. Então, para quem entrou depois de agosto de 22, já está automaticamente nessa sistemática aí, onde o benefício ele é pago não só pelo regime próprio, mas também por uma previdência complementar. Agora, para quem estava no serviço público de 22 para trás, não tem teto do regime geral, tá? Então, assim, o benefício ele só tem o teto constitucional, que é aquele teto único, o valor do desembargador e tudo mais. Então, para todo mundo que estava antes, não tem o teto do regime geral e também, se for na nova média, não tem o teto do último salário de remuneração. Então, pode tudo acontecer. Agora, é muito difícil a gente achar um servidor com uma média que supere o último salário de contribuição, né? E isso acontece quando o servidor, por exemplo, contribuiu valores muito altos, assim, antes de voltar para o concurso ou passar num concurso, né? Então, assim, contribuiu lá no regime geral no teto e depois passou num concurso que o salário de contribuição era menor, porque acontece muito no serviço público, Ivan, dos servidores que têm um salário de contribuição que não corresponde ao seu último salário mesmo. Então, a gente tem muitas carreiras no Estado que tem parcelas transitórias que não incidem contribuição previdenciária. Então, por exemplo, no Tribunal de Justiça, a gente tem oficiais de justiça que recebem até valores que não incidem em remuneração, que superam aí 30% do salário, né? Parcelas que não, por exemplo, auxílio alimentação não incide, para quem tem tempo integral, não incide. Que são vantagens transitórias que só existem na ativa, né? Gratificação de produtividade. Então, tudo isso, ela está ali relacionada enquanto o servidor está ativo e não incide contribuição sobre essas parcelas. Então, assim, primeiro que a gente não pode mais ter a ilusão de que o nosso último salário vai corresponder à nossa aposentadoria. É muito difícil isso acontecer, tá? Sem fazer um investimento de previdência complementar, ou então sem ter investimentos externos, digamos assim, né? Porque justamente eu calculo com base toda essa média. Então, pensa lá, se eu, tirando o tempo de regime geral, digamos que o servidor ele comece aqui num salário X. Esse salário, pelo menos de 3 em 3 anos, tem um adicional de 5%, né? De ATS aí. Aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, o primeiro salário, mesmo que eu atualize ele com correção monetária e tudo, ele não vai corresponder ao teu último salário. Então, pensa que a média ela vai ficar aqui no meio. Ela não vai ficar nem igual ao teu primeiro e nem igual ao teu último. Ela vai ficar por ali pelo meio, porque o nome é média, né? Então, ela tira realmente essa média. Então, já não tem. E aí, quando eu comparo com o último salário da pessoa no sentido lato aí, sem ser o último salário de contribuição, aí é que a diferença é maior mesmo, né? Então, assim, tira abono de permanência, tira salário, tira auxílio alimentação, tudo isso realmente já faz uma diferença no contra-cheque. É importante a gente pensar sobre esse assunto. Então, quem está acompanhando a gente, se tem um parente servidor, se é servidor público estadual, se tem um parente que é servidor público estadual, primeiramente tem que saber quando ingressou no serviço público. Né? Se entrou em 2003, ainda se aposenta pelo último salário, tirando essas vantagens, né, que são da carreira ativa, como auxílio alimentação, essas coisas, auxílio doença. De 2003 para cá, aí a coisa já muda de figura, porque exatamente como você falou, o seu salário começa mais baixo, vai crescendo, então quando você já mantém um padrão de vida em cima desse salário, aí você aposentou, e o que acontece? Você vai ver que é uma média, né? E aí, detalhe, é uma média do tempo de contribuição. Antigamente, só para as pessoas terem uma ideia, Luciano, olha o que acontecia. Tinham pessoas que trabalhavam na iniciativa privada, ganhando um salário muito menor, né? Passava 5, 10 anos, né, num cargo com um salário bem maior, e se aposentava com aquele último salário. Né? Então, pouco tempo, acho que até 5 anos, se eu não me engano, passava e se aposentava com salário muito maior. Com a reforma da Previdência, passou a ser média de contribuição. Então, o que acontece? Você contribuiu pouco no início da carreira,
Então, necessariamente, essa média vai puxar o seu salário para baixo. E aí você vai sentir muito quando mais precisa, que é na idade, que você já está mais velho, que você precisa um tratamento especial na sua saúde, aumenta os seus gastos. Então, você já tem que pensar nisso. E aí, até 2022, então, né, de 2003 a 2022, já se tem esse desafio. Ou seja, de calcular qual é o seu salário que você vai ter, que certamente não vai ser igual ao que você tem hoje. E também você tem a oportunidade de obter, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a possibilidade, os ganhos que seriam para quem é servidor público estadual. Em agosto agora vai ter que decidir, né, se migra ou se não migra, né, para esse fundo complementar. O que seria, benefício, né, qual é o cenário que é benefício para ele fazer a migração ou não? É possível a gente identificar, encontrar algum padrão para quem está nos acompanhando? Vamos lá. Primeiro que as contas com relação à migração ou não, ela é muito ponta do lápis, sabe, Ivan? É assim, não dá nem para a gente tirar como parâmetro, o mesmo colega que entrou no mesmo concurso que eu, o teu colega tem uma idade diferente, o teu colega tem cônjuge, tem filhos, o que a gente pensa já na pensão por morte, né? Tem um tempo de contribuição para trás. Então, assim, realmente é muito caso a caso. O que a gente pode traçar como principais vantagens de aderir à Previdência Complementar seriam, primeiro, o patrocínio do Estado para as pessoas que têm salário de contribuição superior ao teto do regime geral. Então, hoje o teto do regime geral está em R$ 7.786. Então, servidores que têm salário de contribuição superior a este valor possui o patrocínio do Estado. E o que é o patrocínio do Estado? É você contribuir na sua carteira de investimento, porque Previdência Complementar é um investimento, né? Então, você coloca lá na sua carteira de contribuição um valor e o Estado coloca esse mesmo valor limitado a 8,5%. Então, digamos, Luciana, que o teu salário de participação da Previdência Complementar é R$1.000. Você coloca R$1.000 lá na tua carteira de investimento e o Estado coloca R$1.000 junto com você. Então, é R$2.000 lá no final do mês rendendo como investimento para a tua Previdência Complementar. Então, essa é a principal vantagem, você ter esse patrocínio, porque nenhum outro sistema de previdência vai te dar esse retorno de 100% ao mês, digamos assim. Entendi. Tá? Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, além do fato de que desconta no contra-cheque, a gente sabe que o servidor público ali, né? É difícil de poupar, É complicado, né? E não só o servidor público, mas a gente vive uma situação de crise que é muito complicada. Às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para pensar em previdência. Então, quando já desconta ali no contra-cheque, já é um benefício, né? Porque a gente não precisa pensar muito, já foi. Quando viu, já foi. Além dessa vantagem, tem também um benefício especial, que é um benefício que ele não tem natureza previdenciária, ele é um incentivo que o Estado está dando para aquelas pessoas que já estavam no serviço público em 2022 e quando veio a sistemática da Previdência Complementar, a migrar. Então, esse benefício especial, ele leva em consideração o teu tempo de contribuição para regime próprio e também o teu último salário de participação. Teu último salário de contribuição, perdão. Então, você tem esse cálculo que é feito e aí você vai receber esse benefício especial lá no final, lá no momento de você aposentar, de forma vitalícia, junto com o teu benefício do regime próprio. Então, essas são as principais vantagens que o Estado dá para que o servidor migre e entre para a Previdência Complementar do Estado, que hoje em dia, né, é gerida aí, é disponibilizada para os servidores públicos. Aí, falando um pouco do perfil do servidor que está apto a migrar, para começar, que todo mundo está apto a migrar. Entrou no serviço público depois de 3 de agosto de 22, já está apto a fazer a migração. Tendo o salário de contribuição superior ao teto do regime geral, aí tem patrocínio, fica mais interessante ainda. E tem um bom tempo de contribuição para trás, então o Estado vai te indenizar aí com esse benefício especial. Normalmente, servidores públicos que estão aí com ingresso aí, com tempo de contribuição faltando mais de 20 anos para aposentadoria, normalmente costuma ser vantajoso. Então, é interessante fazer essas contas. E quem está ali entre 15 e 20 anos para aposentar, aí realmente é muito ponta do lápis e verificar efetivamente quais são as suas expectativas de aposentadoria, porque também depende da carreira, sabe, Ivan? Então, assim, a gente tem carreiras que aposentam um pouco mais cedo, como professores.
ou então pessoas expostas a agentes nocivos. Então, depende muito da tua carreira, da tua expectativa de aposentadoria e o quanto que você pretende ainda continuar trabalhando para traçar um momento aí ideal, né, para essa aposentadoria. Os servidores públicos que entraram, digamos, desse período de 2022 para frente, eles já estão automaticamente na Agora a questão é mais quem entrou a partir de 2003, né, para até 2022, que precisa avaliar, né, fazer a conta, né, bem em termos de seu caso específico. E assim, para a gente ir encaminhando, que certamente as pessoas ficaram atentas a isso, o servidor público estadual está aí. A Luciana conhece pessoas que são servidores públicos estaduais. Como é que ela pode, né, assim dizer, o que fazer? Olha, vai haver essa medida. Para quem ele recorre? Ele recorre para o órgão estadual ou ele pode buscar? Como ele procede? Qual o procedimento que ele pode fazer para poder fazer essa avaliação se vale a pena migrar ou não? Certo. Nós temos alguns meios, né, de fazer aí uma análise acerca da viabilidade da Previdência Complementar. Então, primeira coisa, busque informação. Né, se informe. Então, canais de informação seguros. Hoje, o Estado do Pará contratou a Previcom PA, que é a entidade de previdência complementar, e lá no site da Previcom existem simuladores, cartilhas, o regulamento da previdência complementar para ler também. No site do IGEPES, que é quem faz a gestão de benefício, tem o simulador do benefício especial, para o servidor ter essa ideia de quanto que seria indenizado aí a título de benefício especial. E no mais, se informar e procurar realmente alguém especializado em que entenda de regime próprio de previdência, porque é algo específico, principalmente depois da reforma, porque hoje em dia cada ente, né, tem regras específicas de previdência. Então, o município tem uma regra, o Estado tem outra regra, a União tem outra regra. Então, assim, até para o advogado previdenciarista ficou uma loucura trabalhar com regime próprio, mas é importante você saber que tem alguém especialista ali na área de regime próprio para fazer essa análise acerca da migração. Então, a ideia é que você tenha ideia mais ou menos ali de quanto que é a tua perspectiva de proventos de aposentadoria. Fazer uma análise também para saber se você tem dependente previdenciário. Então, assim, se é importante você pensar numa pensão por morte que realmente foi extremamente impactada com a última reforma. Então, é importante se prevenir com relação a isso, para quem tem dependente previdenciário, né? Então, são vários fatores que estão aí a serem colocados à disposição para serem pensados. Então, a ideia é procure informação e procure alguém que seja realmente especialista em que entenda de regime próprio de previdência para dar aí as melhores saídas para esse planejamento previdenciário. Perfeito. Luiz, a nossa cooperativa, como nós temos muitos servidores, nós já estamos levantando a situação, né, Lu, de quem está, mais ou menos, quem pode estar, né, porque a cooperativa tem essa característica. Ela, quando é formada por os associados são donos da própria cooperativa, então obviamente isso é um problema da cooperativa também. Então nós já estamos levantando e nós certamente vamos divulgar nos nossos canais esses links, né? E até tanto da Previcom, né, que é a organização, né, selecionada, né, contratada pelo governo do estado para gerir, né, essa previdência complementar, que é de onde vem os recursos, né? Então, diferentemente hoje, os recursos serão aportados lá, né, do servidor, o que ele vai contribuir juntamente com o recurso do estado. E isso vai fazer uma grande diferença. Por isso que essas informações, esse videocast aqui, ele é só o início, né? E também, se você tiver alguma recomendação de alguns perfis que nós pudéssemos seguir, né? Que todos aqui que estão nos acompanhando pudessem seguir nas redes sociais, também é muito importante que nós vamos divulgar. Porque a ideia é exatamente essa, trazer essa temática que faz uma diferença muito grande. Você falou da questão da pensão, a gente está encaminhando para o final, de como mudou, né? Antigamente, as pessoas faleciam e ficava uma aposentadoria, ficava uma pensão, né, para aquela pessoa, para o filho, para a esposa seguir, né? E agora não, houve uma mudança drástica em relação a isso. Normalmente a pensão acaba com um prazo muito pequeno em relação ao que era, né, ficou determinado, e você deixa uma pessoa descoberta
né, que você ama e que depende de você e que precisa ser analisado com muito carinho nessa hora, na verdade. Exatamente. É por isso que a gente fala que o planejamento previdenciário, ele é algo muito individual. Então, assim, eu faço um planejamento previdenciário pensando tanto em... A gente tem que ter esse olhar crítico, né? Porque a gente, quando pensa em planejamento previdenciário, a gente fala de coisas que as pessoas não gostam de ouvir. A gente fala sobre morte, tem que falar, né? A gente fala sobre doença, a gente fala sobre acidente, invalidez, né? Uma aposentadoria por invalidez, que é algo que ninguém espera, é algo que ninguém quer, mas é algo que a gente tem que pensar. Porque assim como a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez também reduz muito o valor do benefício, assim, né? Só para você ter uma ideia, uma pessoa que aposenta por invalidez com menos de 20 anos de contribuição vai receber 60% da média. Então, assim, não é nem 60% do teu último salário, é 60% da média. Que contribuiu. Então, assim, realmente diminui muito. Então, assim, a gente coloca o dedo ali onde ninguém quer colocar, né? A gente fala sobre coisas que as pessoas não costumam querer ouvir. Então, é importante pensar nesse planejamento previdenciário justamente de forma individualizada, porque cada pessoa vai ter aí um perfil, né? E até mesmo um objetivo. Então, quando a gente fala de planejamento também, a gente fala de previdência complementar, de regime próprio de previdência, fala até sobre seguro, né? Então, assim, existem várias vertentes que precisam ser analisadas a depender de cada caso. Quando que é mais interessante eu fazer um seguro ao invés de fazer uma previdência complementar? Né? Quando que é mais interessante aderir à previdência complementar ou ficar onde é que eu já estou? Então, realmente, a gente vai pensando sobre esse assunto e vai se informando cada vez mais. E, olha, sempre se mantém atualizado, porque agora a gente está nessa janela aberta da Previdência Complementar para o servidor público pensar sobre isso até 3 de agosto de 2024. Mas a gente sabe que é inevitável, que vão ter outras reformas, outras alterações legislativas. Então, é importante estar sabendo, pensar se aquela escolha que você fez lá atrás ainda está válida de acordo com as alterações legislativas, né? Então, ficar de olho aí nessas aberturas para justamente recalcular a rota quando precisam. E tá tudo bem, porque planejamento previdenciário é isso, eu estou planejando para daqui a 20, 30 anos, né? Então é natural que daqui a 5 anos eu recalcule uma rota. Opa, nasceu um filho aqui, eu vou começar a pensar em tal coisa. Opa, né? Separou, e aí um filho vai ficar com a responsabilidade de um cônjuge, outro com outro, talvez seja o momento de recalcular de novo. Ou então tem uma perspectiva de aposentar mais cedo, né? Fazendo um trabalho que seja insalubre, alguma coisa assim. Então, é normal recalcular a rota, mas o importante é pensar sobre o assunto. Então, acho que a mensagem que fica para esse podcast, com certeza, é: comece, pense, pesquise e pergunte. Exato, se informe. Hoje em dia a internet está aí, né, com vários canais seguros para a gente pensar sobre educação previdenciária. Então, nunca esquecer que educação previdenciária e previdência não é papo de velho, não é coisa de velho, é coisa de quem trabalha. Exatamente, de quem trabalha. É coisa de quem trabalha, coisa de quem se preocupa com a sua vida e a vida das pessoas que estão próximas, né? Então, vamos pensar sobre o assunto, vamos nos informar em canais seguros de informação, e é muito importante ter esse canal aqui, é muito importante ter esse espaço aberto para a gente iniciar a conversa, né? É sempre isso, é importante eu iniciar a conversar com meu pai sobre o assunto, com os meus colegas de trabalho, né? A gente vai pegando muitas experiências de vida, pessoas assim que, poxa, trabalharam tanto e no momento de aposentar passaram por tanta dificuldade porque não se planejaram, né? Então, assim, a gente tem que pegar exemplos para que a gente faça diferente. Né? Então, assim, aquela pessoa ali que aposentou e está viajando, está tudo certo na vida dela, o que ela fez ali para conseguir? Além de ter entrado na época certa, né? Porque tem isso. Ou então, pessoas que estão ali passando dificuldade, o que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer? Né? Então, assim, pensar sobre isso, conversar com os nossos colegas de trabalho, né? Todo mundo que está escutando aqui pode ser um difusor de conhecimento e de vamos pesquisar, vamos atrás, vamos nos informar. Eu acho que esse é um grande start.
Luísa, muito obrigado pela oportunidade de você explicar e, obviamente, isso foi só um início, né? É um tema de muita profundidade que certamente nós vamos contar com seu retorno aqui antes de agosto ainda, para nos aprofundarmos mais. E nós pedimos para quem está acompanhando o videocast que questione, pergunte, levante alguma coisa, e a nossa cooperativa já está no radar essa temática e certamente nossos associados e associadas, nós vamos preparar um grande momento assim de discussão sobre isso para exatamente a gente poder trabalhar e poder tomar a decisão mais adequada, tá certo? Perfeito, Ivan, obrigada pelo convite, obrigada por pensar em previdência, em se preocupar com o servidor público e realmente chamar a atenção para esse tema. Dependesse de mim, eu ficava horas aqui falando, né? Vocês já perceberam que eu realmente gosto e eu me preocupo muito com a educação, porque eu acredito que a gente, difundindo a educação, a gente vai trazer pessoas com um futuro mais feliz, mais tranquilo, mais em paz. No momento que a gente quer tanta paz, a gente precisa estar em paz. Então, obrigada pelo convite e contem comigo sempre aí. Obrigada. Muito obrigado, Luísa. Então, aqui nós concluímos mais um episódio do videocast COP30.